Olá, internautas do AC 24 Horas, boa noite. Estamos dando início a mais uma sabatina do AC 24 Horas nas eleições de 2022. Você que está curtindo aqui essa transmissão no YouTube, no Facebook, você pode curtir, comentar, compartilhar, espalhar por maior número de pessoas possível. Essa transmissão da sabatina é uma promoção do AC 24 Horas, que neste ano completa 15 anos de existência, fazendo a diferença na vida dos acrianos. Quem me ajuda a entrevistar o candidato de hoje são os meus colegas Luiz Carlos Moreira Jorge, Leônidas Badaró e Astério Moreira. Conforme combinado com as assessorias, o candidato convidado de hoje é Dimas Sandas, candidato ao Senado pelo Agir. Dimas tem 41 anos, é graduado em jornalismo, ele tem experiência na gestão pública por ter sido diretor-presidente do Instituto Socioeducativo, diretor na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, diretor também na Secretaria de Estado de Planejamento nos governos do PT. Dimas defende o projeto 50 em 8, que propõe ajudar o Acre e dar um salto de 50 anos em 8, principalmente na área econômica. Candidato, seja muito bem-vindo aqui ao AC 24 Horas, é uma honra recebê-lo e, como foi combinado com as assessorias, o senhor tem inicialmente 5 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado, Marcos. Queria saudar os nossos internautas. Boa noite, gente. Me permita invadir aqui o seu celular, a sua TV, a sua casa, para a gente conversar um pouquinho sobre as coisas boas do nosso Acre, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas perspectivas de futuro. Boa noite, Astério, Luiz Carlos, Badaró. É uma satisfação poder falar sobre as coisas do nosso Acre aqui com vocês. Bom, gente, estamos na campanha, né? A campanha está aí na reta final já, os últimos 30 dias. Eu queria, inicialmente, agradecer a você que já nos recebeu na sua casa, que já nos recebeu no seu celular. Você que, de alguma forma, já se conectou com a nossa campanha, a campanha do 364, Dimas Sandas Senador, a campanha do 36, David Raul Governador. Para quem não me conhece ainda, o Marcos fez aqui uma pequena apresentação. Para além dessa coisa técnica, né, que às vezes as pessoas querem saber, porque nos qualifica de alguma forma, eu acho que isso contribui do ponto de vista, não só do ponto de vista político, mas para quem vai cuidar daquilo que é público, dos recursos públicos, é fundamental você ter uma formação, você estudar, você se dedicar. Não dá para brincar com recurso público, não dá para brincar de ser senador, não dá para brincar de ser governador, porque isso envolve, além dos recursos das pessoas, do dinheiro dos nossos impostos, envolve a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, a saúde das pessoas, a educação da população, tudo aquilo que a gente precisa para viver com qualidade e com felicidade. Então, eu sou o cara que, de certa forma, é um ponto fora da curva. Eu sou um negro, né, pobre, vindo de periferia, de zona rural, tudo aquilo que a política tradicional prega, né, que são os filhos de parlamentares, as mulheres de senadores, ou seja, pessoas que de alguma forma têm ligação direta com a estrutura de poder, com a máquina estatal e etc, etc, né? As pessoas perguntam para mim por que eu decidi ser candidato a senador. E eu sempre digo, ninguém decide ser candidato a senador, que são cargos majoritários, precisa de muita articulação, precisa de muito trabalho, é um processo e muitas vezes um destino, né? Assim como ser governador de um estado, não é só querer ser governador, né? Tem que ter todo um contexto, assim como ser presidente da República. Quantas pessoas no Brasil gostariam de ser presidente da República, mas nem todas são? Quantas pessoas gostariam de ser governador ou governadora e nem todas são? Quantas pessoas gostariam de ser senadores ou senadoras e nem todas são, né? Então, eu me sinto muito honrado pelo meu partido, o Agir 36. Embora nós sejamos um partido pequeno, mas nós temos gente qualificada, gente preparada, gente que estuda, que se dedica, que faz projeto, gente que tem valores éticos, compromissos com a população do Acre. Então, eu queria dizer para você, nos dê uma oportunidade de poder falar, nos dê uma oportunidade e nos ouça um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai ver que o nosso projeto, o Acre 50 anos em 8, é o melhor projeto para o Acre. Não porque foi o Dimas que ajudou a pensar, não porque foi o Raul que ajudou a pensar, não porque várias outras pessoas, técnicos, militantes do movimento social, empresários ajudaram a pensar, mas porque o projeto é fundamental para que o Estado decida para onde é que a gente vai nos próximos 15, 10, 20 anos. Atualmente o Acre é um barco à deriva, com todo o seu potencial
né, com toda a sua gente trabalhadora, gente aguerrida, gente que quer fazer as transformações, mas o governo não dá as diretrizes, não dá o caminho, não mostra a expectativa de futuro, e isso é muito ruim. Aí nós temos vários senadores, os 3 senadores, cada um caminhando para um lado, os deputados federais para outros, os estaduais para outros, os senadores para outro, e aí fica aquela bagunça, né? E aí o próprio setor produtivo, os empresários não sabem se dá para investir aqui, porque a gente tem insegurança jurídica, insegurança política, e infelizmente nos últimos anos, né, o Acre parou. Né? Já vinha ruim com o governo da Frente Popular em vários aspectos, né, comparando a Rondônia, que é uma potência econômica hoje no Brasil, comparando ao Mato Grosso, que são os 2 estados mais próximos da gente. Então tem muita coisa que a gente precisa mudar. Eu queria convidar você a conhecer o nosso plano, o Acre 50 anos em 8. Visite o site Divulga Cande, tá? Lá você pode baixar, ou então fala com a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que eu quero que você conheça. São 47 metas. Eu vou aqui hoje falar de algumas, mas você pode aprofundar e conhecer as demais e nos questionar também, porque não é um plano acabado, é um processo em construção. Agora na eleição, durante o mandato e posteriormente também. É isso. Muito obrigado e vamos juntos, porque tem muita coisa legal para a gente falar aqui hoje. Obrigado, senhores. Obrigado, candidato. Agora a gente entra na primeira rodada de perguntas, que vai tratar sobre saúde e educação. Quem faz a pergunta inicialmente é o Leônidas Badaró. Boa noite, candidato. Boa noite. Seja bem-vindo, Dimas, à nossa sabatina. Vamos falar de educação. E nós tivemos há algum tempo atrás a ideia de que educação era ofertar uma vaga para todo mundo. Todo mundo tem que estar na escola. Isso é uma verdade incontestável. Mas a gente já sabe que é muito mais do que ter a criança na escola. É preciso oportunizar um ensino de qualidade, com que faça com que a escola seja atrativa para o estudante, para que a gente não tenha evasão escolar, para que a gente não tenha a criança ou o adolescente que deveria estar na escola, estar na criminalidade. Como senador, tendo essa consciência de que há ainda uma falha grande na educação em se tratando de fazer com que o aluno permaneça na escola, principalmente os mais jovens, qual seria seu plano? Badaró, agradeço pela pergunta. Eu sou uma pessoa fruto da educação, né? Como eu estava falando, quando eu tinha 14 anos, eu estudava numa escola na zona rural, numa sala multisseriada, que a gente tinha terceira, quarta, aliás, era a segunda, terceira e quarta série juntos, né? Lá no quilômetro 19 do ramal Oco do Mundo, né? Então, ali a gente tinha poucas perspectivas de futuro, né? Imagino eu que no Acre a gente ainda tem essas condições em determinados locais, nos seringais, na beira dos rios, pessoas que infelizmente não têm acesso à educação mínima, né? Que é o ensino fundamental, o ensino médio. Naquele momento era importante falar disso, de universalização do ensino. Isso aconteceu de certa forma com alguns governos, a estruturação a parte de prédio mesmo, de capacitação de professor. Eu acho que tudo isso tem que continuar. Agora nós vivemos um novo momento, onde o professor, eu sempre falo isso, o professor não é mais a única fonte de informação, né? Antigamente, para tu ter um livro, era uma luta, né? Quem tinha um livro em casa era uma coisa maravilhosa, muitas vezes compartilhava, muitas vezes guardava ali como uma relíquia. Hoje em dia, com as tecnologias, você tem livros digitais, você tem cursos online, tem faculdades à distância com os melhores professores do Brasil, tem todo um conjunto de possibilidades, mas nós ainda temos um fator limitante, principalmente para as comunidades isoladas, que é chegar com sinal de TV, de rádio. Rádio até chega, né? Mas o de TV, de internet. Eu, particularmente, acho que a educação, tirando essa parte de recursos, que eu acho que nós já temos muitos recursos, apesar de ter algumas limitações, mas, para mim, educação é ensinar a pessoa a aprender. Se alguém te ensinar a aprender, você não tem limites, porque você vai buscar o conhecimento aonde ele estiver. Pode ser uma pessoa mais velha, que tem uma bagagem, pode ser um livro que está lá no fundo de um baú, pode ser um vídeo lá no YouTube, pode ser um cursinho online que tu paga ali. Hoje em dia tu consegue fazer cursos com preços muito mais acessíveis, independente da universidade. Eu estudei, eu fiz o vestibular para a UFAC, depois eu não passei, apesar de eu ter estudado o meu ensino fundamental e médio. Obrigado, candidato. Dando continuidade ainda à primeira rodada de perguntas sobre saúde e educação, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, boa noite, bem-vindo. Esse discurso entra governo e sai governo. A saúde tem dinheiro e falta gestão, mas a saúde continua com atendimento precário, né? Falta médico, falta medicamento, quer dizer, falta um conjunto total. Qual é o gargalo que impede da gente ter um sistema de saúde que atenda todo mundo de forma ampla,
e que não se tem reclamação. O que está faltando, e o senhor se elegendo senador, o que o senhor faria para tentar tirar esse gargalo do meio, quebrar esse gargalo? Ok, obrigado, Luiz. Em primeiro lugar é que você pode triplicar o orçamento da saúde. Se a gente continuar tendo ruas esburacadas com poeira no verão, lama no inverno, esgoto a céu aberto, pessoas com hábitos horríveis, né? Má nutrição, as pessoas se alimentam mal, as pessoas não praticam exercício, as pessoas não cuidam da saúde mental, muitas vezes são atividades simples, né, do dia a dia. Então, assim, no nosso plano de governo a gente tem duas coisas muito definidas, né? É cuidar da saúde de quem já está doente. No entanto, isso tem uma limitação estrutural gigante. Todo mundo fala que vai melhorar a saúde, entra governo, sai governo e continua a mesma coisa, né? Eu sou um usuário do SUS, né? Então eu sei muito bem minha família, ninguém tem plano de saúde, todo mundo é usuário do sistema público. Então, pensando do ponto de vista do Senado, além da gente brigar por emendas para continuar investindo em infraestrutura, tem algumas coisas que eu acho fundamental. Por exemplo, a gente tem um problema aqui na média complexidade ligado ao atendimento de especialistas, né? Acho eu que enquanto a gente não melhorar o salário dos médicos, a gente tinha um problema de formação, veio a faculdade, veio a universidade que formou, mas enquanto a gente não melhorar o salário dos médicos para fixar especialistas aqui, a gente não vai diminuir fila, né? Prédio a gente tem, recursos a gente tem, o Estado paga mal, tem que pagar melhor. Tem que melhorar o sistema de seleção de pessoas e tem que trabalhar principalmente para as pessoas não ficarem doentes. Todo o nosso plano está focado nisso, em resolver o problema na raiz. E a gente tem várias outras políticas em outros setores que pode contribuir com isso. Se não, é enxugar gelo. A gente pode gastar o dobro do orçamento da saúde hoje, que a gente não vai resolver o problema se as pessoas continuarem com esses hábitos e se o governo também não investir em outras questões. A violência, que leva muita gente para os hospitais, a violência no trânsito. É um conjunto de fatores que podem ser trabalhados de forma conjunta. Saúde, para a gente, é uma coisa muito mais ampla do que só um hospital, do que só um espaço físico. Eu acho que a gente tem que olhar isso com novos horizontes, com novas perspectivas, ajudar as prefeituras também na saúde básica, e enfim, é um conjunto de ações, candidato. Não tem uma coisa só, né? Obrigado, candidato. Finalizando a rodada Saúde e Educação, quem faz a pergunta agora é o Astério Moreira. Educação, candidato. Bem-vindo. A gente sabe que a partir de 98, no Acre, a educação, ela inclusive o secretário foi o Binho, né? Sim. Que chegou a ser governador. A gente viu um aumento, assim, de certa forma, da qualidade do ensino com o Binho, né? A interiorização da Universidade Federal do Acre. Aqui eu quero destacar a Sansão Ribeiro, Clara Bader, professor Severo e tantos outros que fizeram parte daquele movimento de qualificar o ensino, construção de escolas. Então, claro que tem críticas, mas naquela época houve assim um avanço da educação em várias áreas, né? Inclusive com a vinda de creches depois, tal e tal. Bom, onde é que eu quero chegar? É que nós também, nesse bojo também veio o ensino à distância, EAD. E o EAD é um ensino que hoje a Harvard, Colômbia, grandes universidades, USP, se você entrar agora, você vai ver que a USP está dando, né? Qual é a sua avaliação? Porque aqui no Acre também houve uma enxurrada de faculdades, né, à distância, né, e que se critica a qualidade desse ensino. Né? O senhor sendo eleito, o que é que o senhor pensa para a educação e qual é a avaliação que o senhor faz hoje desse momento da educação vivido pela Frente Popular e do que acontece hoje do EAD? Está no nosso plano de governo uma meta estratégica, colocar o Acre nas 4 primeiras posições da educação nacional no ranking do IDEB, tá? Para isso, logicamente, tem uma série de coisas que precisam ser feitas na educação básica, no ensino médio. Tem uma proposta nossa que é a criação da universidade digital, justamente para atuar nessa frente da educação superior. Aí a gente precisa, viu, Badara, aquilo que você estava falando, a gente conseguiu universalizar acesso ao ensino fundamental, o médio, mas não conseguiu para o ensino superior. Muita gente fala de construção de universidade estadual. Nós queremos construir uma universidade estadual, só que no formato mais inteligente, mais tecnológico, porque custa menos. E aí, enquanto senador, eu posso ajudar com recursos de emendas para financiar esse sistema. Nós temos condições de montar uma faculdade com cursos com os melhores profissionais do Brasil, professores, não só os do Acre, mas de outros cantos também, porque o ensino é digital e online. E aqui no Acre, qualquer pessoa que quiser fazer um curso de nível superior vai poder fazer, com qualidade, de forma gratuita. Principalmente cursos ligados às áreas das tecnologias, né? que é a inteligência das coisas,
desenvolvimento de software, gestão de tráfego, essas profissões que permitem com que os nossos jovens possam desenvolver e prestar serviços para qualquer lugar do mundo. Não sei por que a gente não conseguiu fazer isso ainda. Eu acho que não tem ninguém com essa... Não é nem falta de ideia, eu acho que é falta de vontade política mesmo, porque não tem outro jeito. A gente tem que abrir novos postos de trabalho, tem que gerar novas possibilidades, e a educação, através da internet, está aí, é uma realidade. A pandemia veio e mostrou, forçou um pouquinho mais, e a Universidade Digital, com certeza, vai ser um dos grandes motores da nossa formação de jovens no Acre, fomentando a nossa economia também, porque é fundamental ter talentos humanos mais qualificados. Tem um programa de educação profissional também para 150 mil vagas dentro do nosso plano de governo, além de outros projetos também que dialogam com a educação, não só a educação formal, mas a educação para a cidadania e para a vida. Então, tem muita coisa boa no nosso plano e eu quero que você conheça. Obrigado, candidato. Agora a gente vai entrar na segunda rodada, que vai tratar sobre infraestrutura e geração de emprego. Quem inicia fazendo a pergunta é o Badaró. Vamos lá, vamos falar de geração de emprego. Nós temos 2 modelos que foram implantados ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, a florestania. Elogiada em alguns aspectos, mas criticada principalmente nessa coisa da geração de emprego, de renda para as pessoas. A gente teve nesse atual governo a aposta no agronegócio, que também não funcionou. Aí vai lá se foi por pandemia ou não, mas a verdade é que a produção agrícola do Acre não cresceu em nada nesses últimos anos. Tem uma proposta diferente para gerar emprego, renda? Você já tem dito que a proposta é diferente do Agir para a Economia. Que proposta é essa? Se você ganha para o Senado, qual seria essa nova visão econômica no Acre? Olha só, obrigado, Badaró. Essa é a espinha dorsal do nosso plano, né? A gente está propondo ajudar o Acre a crescer 50 anos em 8. Então tem que ter uma proposta para o setor econômico muito estruturada. O Acre hoje nós estamos deixando na mesa, por falta de visão política e de estratégia para a produção, mais de 5 bilhões de reais anuais. Por quê? O modelo que a gente está trazendo nem é o florestania, a economia de base florestal unicamente, como algumas pessoas defendiam, mas também não é o agronegócio devastador, como é principalmente do Mato Grosso, como foi. Hoje em dia o Mato Grosso está numa outra perspectiva. A gente está propondo trazer para cá, intensificar a integração lavoura, pecuária e floresta. A Embrapa e a Federação da Agricultura dizem, com as suas pesquisas, com seus técnicos, que a gente tem uma média de produção hoje por hectare de R$ 700, e com a implantação da ILPF, essa forma integrada de produzir consociada com várias culturas, milho, feijão, com pecuária, com gado, com arroz, com soja, a gente tem condições de elevar o nível de produção de um hectare para R$ 16 mil anuais. Então, qual é o produtor que não vai querer sair de 700 para 16 mil? Na sua propriedade, com as suas condições atuais de espaço, né? A gente tem uma limitação territorial. O Acre hoje só tem 10% da sua área cultivável, né? 86% de área preservada. A nossa proposta, a federação diz também que nós temos área suficiente para produzir 21 vezes mais. A nossa proposta é aumentar a nossa produção de grãos pelo menos 10 vezes nos próximos 8 anos. Por quê? Porque o agronegócio é rápido. Se você der uma estrutura mínima para o produtor, não atrapalhar os grandes e os médios produtores, os caras vão embora. O Acre tem hoje a melhor média de produção de soja do Brasil, né? Já estamos sendo quase autossuficientes em milho, então tem várias outras culturas. Então, se a gente não atrapalhar, deixar o empresário tocar suas agendas, deixar os pequenos produtores, que tem todo um trabalho para fazer também pelos pequenos e pelos médios, a gente vai avançar e vai avançar rápido, e nós temos condições de fazer isso. Obrigado, nós sabemos candidato. como. Obrigado, candidato. Ainda na temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato. BR-364. Isso é o grande gargalo que vem se arrastando. Entra governo e sai governo. São incontáveis os recursos que foram jogados nessa BR, e ela continua aí quase que igual a um ramal mal conservado. O que é que o senhor pensa sobre isso? O que evitou que até hoje a gente tivesse uma BR de qualidade? E, sendo senador, o que o senhor pensa para resolver isso? Luiz, o meu número é o 364 e não é à toa. Tá? Eu escolhi esse número em homenagem à nossa BR. Eu acho que ela é a espinha dorsal da nossa economia. Nós temos uma proposta que é nos primeiros 2 anos de governo. Eu estou falando aqui de coisas do Executivo, porque a razão de ser de um mandato de senador
é ajudar o executivo a executar políticas públicas no Estado, além da parte de legislação nacional, das pautas regionais. Mas o debate aqui é muito local. Então, a gente quer fazer um esforço político, não só comigo, com os demais senadores, para nos primeiros 2 anos de governo, do próximo governo, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer um outro que seja, a gente fazer uma força-tarefa para resolver essa manutenção da BR. Depois nós temos uma outra proposta, que essa é mais ousada ainda, que é pensar numa possibilidade de concessão dessa BR para a iniciativa privada. Por quê? Aí muita gente vai achar isso mirabolante, mas as melhores estradas hoje do Brasil são as estradas que têm concessão pública. Mas isso tem que fazer sentido e tem que ter uma atratividade econômica. Para quem vai botar dinheiro aqui, né? Uma grande empresa que trata de consórcio de estradas. E qual é o atrativo? É a gente mostrar que realmente existe um plano para o Acre dinamizar o seu setor produtivo. Se a gente crescer 21 vezes a produção nos próximos 10 anos, que a gente tem condição real de fazer isso, quem é que não vai querer vir para cá para administrar uma BR dessa, para explorar economicamente? Lógico que esse projeto ele vai ter que ser discutido com a sociedade, com as populações, não é uma coisa que a gente pode definir sozinho. No entanto, tem que ter isenção lá para os moradores que moram na região da BR, para quem transita além do pequeno comércio, e explorar comercialmente os grandes transportes, né, as grandes carretas que estarão transportando esse aumento da produção do Acre aqui nos próximos 8 anos. Eu não vejo uma outra alternativa. E a gente tem uma outra proposta mais ousada ainda, que é a construção de uma ferrovia paralela à BR para os próximos 15 anos. Então tem coisa boa. Por quê? Porque na perspectiva de aumentar a produção, talvez a BR não dê conta de suportar essa carga toda, a gente vai ter que fazer uma BR a cada 2 anos. Uma ferrovia é mais econômica, é mais dinâmica e tem que pensar nisso. Porque o Mato Grosso está fazendo, porque Rondônia está fazendo, e o Acre vai ficar só olhando, a gente vai comer poeira. Obrigado, candidato. Finalizando agora a temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Bom, candidato Dimas, o governador Gladys Cameli, ele assumiu o Estado e teve que organizar as finanças. Claro que até ontem a candidata do PT, e que era vice-governador, expôs que com a queda da presidente Dilma Rousseff, e toda a crise econômica gerada, houve um déficit para o Estado de quase 400 milhões de receita no último ano de governo, tanto é que atrasou salários, terceiro e tudo e tal, né? Agora, o governador Gladys Cameli teve que organizar o Estado, pagar dívidas, o que é natural. Quando ele se preparava também para colocar em curso o seu plano de geração de emprego e renda, veio a pandemia, que é algo que ninguém esperava. E hoje a gente vê, de certa forma, uma recuperação da economia nacional, o Brasil crescendo a 1,2%, o PIB. Foi uma surpresa geral. Não dá para você vincular, por exemplo, o crescimento de emprego no Acre se o governo federal estiver mal, né? O que é que o senhor pensa sobre isso, sobre a pandemia e as consequências, e qual é a saída para o Acre? Se for eleito senador, qual é a sua proposta? Obrigado, Astério. Olha, eu acho que eu até hoje não sei qual é o projeto do Gladys para o Acre, né? Qual era esse projeto esse modelo econômico, essa estratégia econômica, porque talvez esteja só na cabeça dele, porque a maioria dos empresários também não sabe. Então isso é um problema, né? Nós estamos falando qual é a nossa estratégia. A nossa estratégia é melhorar o desempenho do setor produtivo pela base, né? Nós vamos transformar pequenas colônias em pequenas empresas, nós vamos entrar lá. Hoje apenas 2% dos produtores têm acesso à assistência técnica, nós queremos levar isso para 80%. Nós queremos fazer um plano de desenvolvimento regional focado naqueles ramais mais produtivos para entrar com a infraestrutura total, porque nós não temos condições de arrumar diretamente todo ano mais de 13 mil quilômetros de ramais, então vai ter uma política bem focada e organizada dentro de um planejamento. Eu, particularmente, assim como na casa da gente, se a gente não produzir nenhum serviço ou nenhum produto, não vem dinheiro, né? E é uma vergonha que a gente vivendo num solo tão fértil, num estado que a gente tem água pra caramba, tem muita terra, tem muito sol, tem muita luz, a gente não consiga produzir nem aquilo que a gente precisa para comer no dia a dia, né? O Acre só vai sair dessa situação de marasmo, de letargia econômica, quando a gente investir fortemente no setor produtivo, que é o que dá resultado rápido. Vai vir as outras coisas, tecnologia, outras cadeias produtivas virão, mas o que a gente tem condição de melhorar agora é o setor produtivo. E o governo está brincando de agronegócio, porque se estivesse falando sério, não teria uma candidatura do agronegócio apoiando uma outra candidata lá, inclusive lançou uma candidatura. Então, eu acho que tem alguma coisa errada aí, você não acha? Eu acho. Então, agronegócio para quem, né? A gente quer fazer agronegócio, profissionalizar o setor produtivo para o pequeno, para o médio, para que todo mundo tenha condição de melhorar de vida. Então, no nosso plano lá está previsto uma meta
para o setor produtivo, para que os pequenos produtores tenham pelo menos de 5 a 10 mil reais de produção mensal nas suas propriedades. E nós vamos fazer todo o esforço possível com as minhas emendas, com a articulação em Brasília e o governo focando naquilo que dá resultado. O que dá resultado é produzir alguma coisa para vender para cá, para vender para o Brasil, para vender para o exterior. Aí nós vamos arrecadar mais dinheiro para investir em tudo. Se a economia vai bem, o Estado vai bem. Obrigado, candidato. Você que está nos acompanhando ao vivo aqui no AC 24 Horas, no YouTube e Facebook. Nós vamos agora para o intervalo. Em 2 minutos estamos de volta. Você não precisa ser um super-herói para mudar o mundo. O voto já é o seu poder. No dia 2 de outubro, faça a diferença e exerça o seu direito de votar. Não se esqueça, eleitores e eleitoras poderão votar sem o título, mas deverão apresentar, obrigatoriamente, documento oficial com foto que comprove a identidade ou o e-título com fotografia. Quem confia na democracia, confirma. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre. Eleitora e eleitor acreanos, nestas eleições não percam a hora de fazer história. Em 2022, o horário de votação no Acre vai das 6 às 15 horas. Então, olho no relógio. Às 3 da tarde a votação termina. E não se esqueçam, seus votos têm muito valor. TRE Acre. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é um extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora, uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Se liga nesse som. Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia. Mas ele não é o único som que a urna eletrônica emite. Tem também esse aviso curtinho, que rola depois que você confirma seu voto para cada cargo. A partir destas eleições, você vai ter um tempo a mais para conferir seus votos antes de confirmar. Funciona assim: depois que você digitar o número de cada cargo, vai aparecer "Confira o seu voto" na tela parada por 1 segundo. Enquanto o texto estiver piscando, nem adianta apertar qualquer tecla. Só depois de 1 segundo, você pode apertar "Confirma" ou "Corrige". Depois da confirmação, aí vem ele, o sinal sonoro curtinho. No final, depois de confirmar o voto para presidente, vem o toque sonoro longo. Votou certinho? Aí é sucesso. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Olá, internautas do AC 24 Horas. Estamos dando continuidade aqui à nossa sabatina com o candidato ao Senado pelo Agir, Dimas Sandas, que é o nosso convidado de hoje. Nós vamos entrar na 3ª rodada de perguntas, que vai tratar sobre a temática segurança pública. Quem faz a pergunta inicialmente é o Leônidas Badaró. Vamos lá, o Dimas disse que assistiu todas as sabatinas até agora, então não vai, é um dever, né? Não vai ter dificuldade de saber o que eu tenho perguntado em relação à segurança pública, a importância do aumento da fiscalização nas fronteiras, seja na forma de câmera, drone, policiamento, exército, mas algo tem que ser feito, porque é o que abastece, não precisa ser um especialista em segurança pública para saber que a droga e os armamentos usados pelas organizações criminosas passam pela nossa fronteira. Ô Badaró, eu vou falar com você que está me assistindo aí. Nós temos os Estados Unidos, a maior potência bélica do mundo.
constrói até muros nos seus arredores territoriais e não consegue controlar isso. O Acre, no meio da Amazônia, com essa floresta densa que a gente tem, com os rios desembocando dentro das cidades, vocês acham que nós vamos conseguir controlar a fronteira? Nunca. Né? Pode investir o que investir. A nossa estratégia é fazer o que a Colômbia fez, que é um dos maiores produtores de droga do mundo. É ensinar as nossas crianças e jovens a dizer não para isso. Colocar as pessoas num percurso formativo positivo. Levar acesso à cultura, ao esporte, à educação profissionalizante, à educação formal, criar uma estratégia de presença do Estado nas comunidades. É por isso que eu defendo que todos os bairros de Rio Branco e do Acre tem uma quadrilha junina, tem uma escolinha de futebol funcionando, tem um grupo de teatro, tem um grupo de dança, tem um núcleo de capoeira, tem um espaço para ensaios de bandas musicais. Ou seja, no dia que isso acontecer, né, que a nossa juventude estiver cercada de presença do Estado, com coisas positivas, educativas, esquece fronteira, porque se a droga passar por aqui, vai passar e vai embora, porque os nossos jovens estarão blindados para esse tipo de coisa. Então, no estado em que de cada 3 jovens, 10, de cada 10 jovens, 4 não trabalham e nem estudam, é fácil para o crime, porque é muita mão de obra à disposição. E é isso, a gente tem que enfraquecer o crime, a presença das facções, etc., diminuindo a quantidade de mão de obra barata. Não tem outro jeito. Eu vim de periferia, morei a minha vida toda no Taquari, na Baixada da Sobral, no Tancredo Neves, trabalhei com ONG, com associações juvenis, com programas sociais a minha vida toda, vários projetos no Executivo. Não tem outro jeito, é trabalhar na prevenção, é reduzir essa oferta barata aí. É só isso que vai resolver. Outra coisa é enxugar gelo, é continuar construindo presídio, é continuar prendendo pessoas, é continuar fazendo tudo. Nos últimos 7 anos morreram no Acre mais de 1.000 jovens que poderiam estar contribuindo positivamente para o Estado. Obrigado, candidato. Continuando no tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Já fiz essa pergunta para vários candidatos que aqui vieram. Menor idade penal, queria ver sua opinião sobre isso. Olha, Luiz Carlos, como é que você vai se posicionar no Senado? No dia que o Estado oferecer tudo isso que eu acabei de falar, todas essas políticas públicas na vida dos nossos jovens, que são direitos constitucionais, o acesso à cultura, à educação, à profissionalização, o direito a uma família que muitas vezes os jovens não têm, né? Eu serei a favor, como muitos países fazem por aí, desde que o Estado dê a esses jovens aquilo que é básico, né? Porque na situação que a gente está hoje seria uma carnificina. A gente ia pegar 100% da nossa juventude, ou pelo menos boa parte dela, o Acre que vive essa calamidade econômica de falta de oportunidades, e botar dentro de uma penitenciária. Nós já temos, né? 80% das pessoas que estão no presídio hoje são pessoas que têm até 29 anos. Eu não estou dizendo que a gente tem que compactuar com crime, né? Eu estou dizendo que a gente tem que responsabilizar, que a gente tem que punir, mas talvez só prender não vai resolver. É enxugar gelo, e a gente é que vai sustentar esse sistema. Então, eu sou a favor da menoridade penal, sim, desde que o Estado dê aquilo que é direito das pessoas antes do crime acontecer. Porque aí não vai ter crime, aí a gente não vai precisar botar um garoto de 12, 13, 14 anos de trás de uma grade, porque é o futuro aprisionado. Eles não vão chegar a ter essa possibilidade. Se um ou outro tiver, que seja punido na forma da lei. É isso que eu acredito. E é isso que eu vou defender no Senado. Logicamente, esse é um tema complexo, porque as pessoas distorcem esse debate. O cara é a favor de bandido solto, não sei o quê. Não é isso, gente. Eu estou dizendo que a gente tem que cuidar dos nossos jovens antes que eles cheguem a cometer um crime. É isso que a gente precisa fazer. E o Estado tem sido muito negligente. Centro da Juventude fechado, acabou com a Secretaria da Juventude, Conselho de Juventude, diminuiu o recurso da Lei de Incentivo ao Esporte, acabou com a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura está detonada. Então, tudo aquilo que é muito importante para que a juventude esteja num percurso formativo positivo foi destruído. Aí, acha que é prioridade investir em presídio, em sistema socioeducativo? É sim, mas o meu sonho é fazer que nem muitos países do mundo onde as pessoas estão fechando presídios, né, fechando unidades socioeducativas. Obrigado, e não botar candidato. mais gente nessas Obrigado, condições, candidato. Né? Continuando a temática segurança pública, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Bom, a Bolívia, segundo a ONU, aumentou em 20% a sua área de plantio de coca, né? E essa cocaína chega ao Brasil. Essa droga chega ao Brasil, e é interessante porque na Bolívia não tem dependente químico, não tem instituição, não tem nada. Eles produzem e mandam para os outros, né?
E essa droga aqui no Acre era responsável por muitas mortes, muitas mortes, inclusive crimes contra a vida. E o Acre figura em um tipo de crime que tem tudo a ver com a droga ainda, que é o feminicídio. O Acre é campeão brasileiro de feminicídio. Qual é o seu pensamento? Eleito sendo, qual é a proposta que o senhor tem para reduzir esses crimes contra as mulheres? Nós temos 2 projetos no nosso plano. Um chama ProERD+, que é fortalecer a política do ProERD, com foco nisso que eu falei, ensinar os nossos adolescentes a dizer não para essa coisa da droga, da dependência química. A Bolívia fez isso, a Colômbia fez isso, por que a gente não pode fazer, né? Tem que ser inteligente. Por que os caras não usam lá? Porque eles sabem que é ruim. Então eles vão trabalhar suas crianças a partir da primeira infância para se preparar para poder lidar com isso, né? Uma outra coisa, com relação à política de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, contra os homens, a violência como um todo, né? Não dá para ter... Por que tem violência contra a mulher? Porque a sociedade é violenta como um todo. Os homens são violentos, as mulheres são violentas. Só que nesse confronto de forças, né, o homem, por ser homem, tem uma postura física um pouco mais elevada, leva algumas vantagens, né? Nós temos um projeto chamado Ser Homem Mais também. É um projeto que já existia no governo do Tião Viana, que tem como sugestão trabalhar nas escolas uma proposta pela base, né? Na educação também. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas tudo que a gente fala aqui tem a ver com a educação, porque eu acho que a educação é o que muda a cultura das pessoas, a cultura do machismo, a cultura da violência, tudo isso é cultural. Um programa que vai levar um trabalho de formação principalmente focado na educação emocional. Geralmente, quando acontece um crime desse, de caráter passional, é um problema emocional que a pessoa carrega, que não sabe lidar com as suas próprias emoções, que não sabe lidar com o não, com a rejeição, e acaba achando que a violência é o caminho para resolver, e não é. E muitas vezes a pessoa está doente também. É só prestar atenção que tem muita gente que mata e depois se mata, né? Então pode ter a lei mais rigorosa do mundo que não vai resolver, vai continuar acontecendo. O problema vamos trabalhar a educação emocional nas escolas, trabalhar as leis, trabalhar uma outra postura para desconstruir essa cultura de violência, seja com mulher, seja com criança, seja com adulto e com todo mundo. No dia que a gente tiver uma sociedade mais pacífica, mulheres não morrerão mais, ou homens, ou crianças, e etc. É isso que eu acredito e é nisso que nós vamos apostar. O Ser Homem Mais é um projeto que tem várias frentes e que vai estar focado em trabalhar nas escolas, nas bases. Obrigado, candidato. Terminamos agora a temática segurança pública e vamos para a pergunta do internauta, pergunta da Helena Maria, moradora da Coab do Bosque. Vamos ver a pergunta da Helena? Meu nome é Helena Maria Gomes do Vale, moro na Coab do Bosque. Eu queria saber de você como você votaria sobre educação sexual nas escolas. Candidato. Muito obrigado, Helena. Mando um abraço para você. Olha, esse é um tema fundamental. Gente, se vocês, não sei se vocês têm essa informação, mas o Acre é um dos campeões nacional de gravidez na adolescência, né? Isso é uma coisa cultural também, de certa forma, mas principalmente porque esse é um tema que tem um tabu gigante, né? Muitas vezes as famílias não estão preparadas para tratar desse tema com as meninas e com os meninos também. Isso não é tema só de meninas, porque se não tiver um menino, não tem gravidez, vocês sabem disso, né? Então ninguém trabalha isso na família, porque as pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar com esse tema. Tem a questão da vergonha de tratar, porque meu filho ainda é um bebezinho, que não sei o quê, quando a fé aparece outro bebezinho, né? Não é assim que funciona? Então, transmitir essa responsabilidade para a escola, eu também não sei se é o melhor caminho, né? Porque a escola já tem toda a sua carga formal. No entanto, esse é um tema transversal. E no nosso governo, nós vamos fortalecer um projeto que já existia no governo de Tião Viana, chamado Saúde e Sexualidade de Adolescentes, para a gente ter educadores sexuais nas escolas. Não para trabalhar a questão sexual como muita gente acha, que é o sexo, que não sei o que vai ensinar as crianças a fazerem sexo numa idade ainda precoce. Não é isso, mas é preparar a criança para ela conhecer melhor o seu corpo, para ela entender o que gera uma gravidez e o que não gera, esses valores, esses princípios básicos, essas informações básicas que muitas vezes a família não dá e nem a escola. O governo tem que ter uma política pública e ela vai existir no nosso governo, porque a gente tem que reverter. Uma gravidez na adolescência indesejada causa uma série de transtornos que não adianta ficar aqui falando, todo mundo já sabe, né? Mas a gente precisa construir um planejamento familiar, organizar as coisas direitinho para que uma criança venha num ambiente saudável, com uma estrutura econômica, com uma estrutura emocional. E é isso que nós vamos trabalhar, com muita seriedade, com muita propriedade, e eu no Senado vou ajudar a colocar recursos e nós vamos ter uma política pública funcionando nesse sentido, tá? Quem está assistindo aí, aproveitando o tempo, compartilha aqui a nossa live, comenta,
curte, que isso é fundamental para a gente entregar. Eu sou o único candidato que não tem um tempo de TV, né? Então. Obrigado, candidato. Depois da pergunta do internauta, nós vamos agora para a temática livre, os temas livres, e quem inicia fazendo a pergunta é o Leônidas Badaró. Vamos lá, candidato Dilson. É um candidato liso. Quebrado. Liso no bom sentido, né? Não, no bom sentido. Eu quero dizer o seguinte, qual a tua opinião? Eu estou falando, como é que tu pensa em ganhar uma eleição quando não consegue atingir e não consegue atingir todos os acrianos? Quando eu digo isso, estou fazendo uma comparação com quem é candidato ao Senado pela primeira vez, a Márcia Bittar, por exemplo. Tem uma estrutura apoiada por 11 prefeitos até agora, e o Dimas não tem apoio de nenhum prefeito, não tem recurso. É uma eleição igual? Tu acha que é possível, com proposta, apenas conseguir? Tu só tem proposta. Tu acha que é possível conseguir vencer uma eleição? Bem, você falou, não é uma eleição igual, não é uma eleição democrática. O nosso partido, eu particularmente, sempre fui contra o uso de recurso público em campanhas eleitorais. Então eu sou o único candidato que está fazendo algo diferente, que não está usando o recurso do Fundo Especial na campanha. Eu sou o único candidato que optou por não usar material impresso. Já tem essa situação da nossa pouca visibilidade, né? Não uso material impresso na campanha, nós não temos tempo de TV nem de rádio, mas nós temos a internet. E eu não preciso de 100% dos eleitores, eu preciso de 30% dos votos. Né? De cada 10 pessoas, se 3 votarem em mim, eu serei o próximo senador do Acre. E é isso que eu quero. Dia 2 de outubro, 364. Então, assim, nós estamos fazendo uma campanha diferenciada, uma campanha franciscana. Não é os recursos que vão definir quem vai ser eleito ou não, porque eu já vi o cara gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e ficar na metade do caminho. Eu tenho um percentual na pesquisa que a segunda pessoa depois de mim, a pessoa depois de mim que tem 2%, tem vários milhões na conta pessoal e na conta de campanha, que é o segundo partido que mais recebeu o recurso, e está com 2%. Se fosse proporcional o recurso, o quanto que você tem de dinheiro e o repasse do fundo especial fosse proporcional, eu estaria com 0, né? Já que eu estou usando 0 recurso público, não estou pegando dinheiro da educação, não estou pegando dinheiro da infraestrutura, não estou pegando dinheiro do médico que está faltando lá na saúde, não estou pegando dinheiro lá da rua que está faltando do asfalto, da pavimentação, da infraestrutura, não estou pegando dinheiro da merenda da escola para fazer campanha. Porque é daí que vem o dinheiro, é dos impostos que você paga. Os caras juntaram 4,7 bilhões e estão dando para político fazer carreata aí gastando gasolina à toa, fazendo material para poluir a rua, essas coisas. Então, eu sempre fui contra isso, vou continuar sendo, independente de ser eleito ou não. Agora eu quero que você se ligue. Quem tem postura diferente agora, quem está cuidando melhor dos seus recursos agora, quem tem os melhores projetos agora, é isso que a gente está propondo, uma nova forma de fazer política, e ela começa na campanha, porque depois talvez não mude, né? Então fique ligado, fique atento. Eu tenho uma oportunidade de estar falando aqui através da TV. Obrigado, candidato. Quem faz a pergunta agora de tema livre é o Luiz Carlos. Candidato, o senhor acabou de dizer que o seu partido não tem recurso, não tem capilaridade, né? Não chega aos lugares mais distantes do Estado, e a candidatura ao Senado, ela não é focada apenas no nicho eleitoral. Você tem que ter votos, naturalmente, em todos os municípios, ou em quase todos os municípios do Estado. Se o senhor não tem recurso, não tem capilaridade, como é que o senhor vai chegar lá enfrentando essas máquinas poderosas dos candidatos ao Senado, dos candidatos apoiados pelo governo e com fundos eleitorais milionários? Pois é isso que você está vendo. Olha a disparidade, né? Se for, é a luta do verbo contra a verba, né? O que nós temos aqui é um currículo bom, uma trajetória. E a verba tem vencido as últimas eleições. Mas uma hora eu acho que isso vai mudar. E se nós, né, as pessoas que querem cuidar da boa política, não acreditarmos que uma hora o eleitor vai perceber assim, opa, eu não vou votar mais em quem pegar recurso de recurso público para a campanha. Você agora que está me vendo aí, é você que decide. Se você quer eleger um candidato que está pegando dinheiro público agora, seu dinheiro agora para gastar com campanha de certa forma, muitas vezes equivocada, ou se você quer alguém que está cuidando do seu dinheiro agora, né? Talvez a gente não chegue para toda a população. A internet aqui, nós temos cerca de 500 mil pessoas que têm acesso às redes sociais aqui. Nós estamos fazendo campanha basicamente pelas redes sociais. Então não vai ver o Dimas com um monte de material na rua, com um monte de militante, mas você vai ver a gente com ideias, com projetos, principalmente para a área econômica, que é para gerar emprego, que é para dinamizar a nossa economia, que é para dinamizar o nosso setor produtivo. Sem investimento na agroindústria, no setor produtivo, não vai ter agroindústria. Se não tiver agroindústria, não tem o que industrializar, logicamente. Não tem agroindústria, não tem emprego. Se não tem agroindústria, não tem as economias dos municípios
se efervescendo com venda de materiais, de equipamentos, se não tem as pequenas empresas funcionando, não tem os serviços de alimentação, outras coisas que giram em torno, e tudo está ligado a produzir algo. E o Acre não produz nada, nem para a própria subsistência. E é isso que tem que mudar. Eu concordo com o Bocalon, tem que produzir sim, tem que produzir, porque se você não produzir nada, nenhum produto, um serviço, não vem dinheiro do nada. É assim na casa da gente, né? Se você não vende nada, não tem como fazer mágica, e o Acre tem condições de produzir, de sair dessa situação de miséria que o povo não aguenta mais. Entra a eleição, sai a eleição, entra a política, entra o governador, promete mundos e fundos e no final não faz nada. Então é hora de você mudar. Atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Obrigado, candidato. Finalizando agora a temática livre, quem faz a pergunta é o Astério. Eu queria ouvir a sua opinião, candidato, sobre as pautas morais que hoje dominam a política brasileira, sobre as minorias, né, também que são afetadas por essas pautas. Qual é o seu posicionamento, se eleito for? Temas complexos, né? Olha, Astério, eu acho assim que o Estado tem que ter um limite, né, de intervir na vida das pessoas. Eu acho que tem várias pautas morais, tu não foi muito específico, né? Mas, por exemplo, a sexualidade das pessoas, né? Quem é o Estado para definir se o cara vai fazer isso ou aquilo na vida íntima dele? Eu acho que isso é um absurdo. Sou contra isso, essas intervenções e tal, querer definir se alguém tem que casar com fulano, com ciclano. Eu acho que isso é uma besteira tão grande. A gente tem pouco tempo passando aqui por essa terra, né? A gente tem aqui 50, 60, 70 anos, a gente vai ficar preocupado com o outro. Cuida da tua vida, vai ser feliz com quem tu quiser. Se for com homem, se for com mulher. Essa é a minha visão. Com relação ao aborto, eu acho que a lei já está aí, já especificou que nos casos de estupro, que tem aquela quantidade de semanas, é fácil falar quando é com o outro, né? Quando é a família do outro, quando é a filha do outro, quando é a irmã do outro que passou por uma situação dessa. Eu acho que a gente tem que seguir o que já está na lei. Não é? A gente tem o maior respeito à vida, isso é fundamental. Mas nós não temos o direito de querer interferir no corpo da outra pessoa. Eu sou a favor dessas liberdades individuais de forma extrema. Não é? Vou defender até a morte, com que cada pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser com a vida dela, sem intervenção minha, tua ou do Estado. É isso que eu penso. E é isso que eu vou defender no Senado, uma pauta mais liberal, de certa forma, nos costumes e nos valores. Acho que a gente tem que evoluir, civilizatoriamente falando. Obrigado, candidato. Bem, nós encerramos agora a temática livre. O candidato tem 2 minutos para fazer suas considerações finais a partir de agora. Obrigado, eu queria agradecer à equipe do AC, os meninos que estão aqui nos bastidores, Serginho, todo mundo que está aí. O meu candidato a governador, o David Hall, que está aqui, que tem sido um braço forte nessa nossa campanha, me acompanhado, me motivado. Eu acho que a gente montou uma dupla forte. Queria agradecer ao meu suplente, o Thiago Farias, que está aqui também, que é um candidato tanto quanto eu, né? Porque a suplência do Senado é importante. Basta a gente olhar para o cenário atual, que vários suplentes assumindo os mandatos. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa lógica, fazer uma campanha mais integrativa para que a população conheça também quem são os suplentes. Você vai votar nos suplentes também. Agradecer a minha família, os meus amigos, a todo mundo, o nosso partido, AGI, que tem nos dado o suporte necessário, talvez não aquele suporte que a gente gostaria de ter. É assim, a nossa campanha é uma campanha diferenciada. Os nossos candidatos a deputados estaduais e federais que estão levando a nossa candidatura aos 22 municípios, aos rincões desse Acre. E agradecer a você, internauta, que tem participado da nossa campanha de forma ativa. Sem você, não tem Dimas. Sem você, não tem mandato de Senado. Sem você, não tem Acre 50 em 8. Então, eu queria agradecer a você. E a você também, que eu ainda não conversei, que eu não vi, que nós estamos tendo a possibilidade de ter o primeiro contato aqui através do AC, da grande audiência que o AC tem aqui no Acre. Conheça o Dimas. Dê uma oportunidade para esse garoto, para esse moleque de 41 anos, que tem uma história de vida, de superação, de batalha. Porque a gente sabe das coisas, né? A gente veio de baixo, a gente veio da periferia, a gente veio da zona rural, a gente sabe o que o nosso povo sofre, né? Eu não sou um cara abastado, não venho de famílias tradicionais, família rica, tudo que eu consegui na minha vida foi com muito trabalho, e é isso, eu acho que eu sou um cara a média da maioria dos acreanos, né? Aquele que vem, que luta, que constrói, que batalha e que supera. Eu posso dizer que daqui a uns tempos, muitos jovens que estão assistindo agora podem pensar assim, pô, se o Dimas conseguiu, com as origens dele, né, negro, pobre, vindo de periferia, conseguiu ser senador, qualquer um pode conseguir também. Eu também posso. Eu acho que o que falta hoje são essas referências. Obrigado candidato. E vamos à luta. 364. Obrigado, candidato. Obrigado aos meus colegas que me ajudaram hoje
Obrigado você que estava acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, compartilhou essa transmissão. Lembrando, a sabatina não acaba por aqui. Amanhã nós vamos receber a candidata ao Senado pelo PL, Márcia Bittar, que será sabatinada pelo nosso time aqui do AC 24 horas. E é isso. Amanhã, ao vivo, a partir das 19h30. Para quem está nos acompanhando agora, a partir das 21 horas tem um programa da Jô também. Então, pessoal, até amanhã ao vivo. Tchau, tchau. Você não precisa ser um super-herói para mudar o mundo. O voto já é o seu poder. No dia 2 de outubro, faça a diferença e exerça o seu direito de votar. Não se esqueça, eleitores e eleitoras poderão votar sem o título, mas deverão apresentar obrigatoriamente documento oficial com foto que comprove a identidade ou o e-título com fotografia. Quem confia na democracia, confirma. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre. Eleitora e eleitor acreanos, nestas eleições não percam a hora de fazer história. Em 2022, o horário de votação no Acre vai das 6 às 15 horas. Então, olho no relógio. Às 3 da tarde a votação termina. E não se esqueçam, seus votos têm muito valor. TRE Acre. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.